participação agora da Philips Aparelhos Auditivos. Estou aqui com a Caroline, ela que é responsável, fonoaudióloga responsável, técnica pela Philips aqui da cidade de Piracicaba. Carol, muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite a todos aí de casa. Mais uma vez aqui, um prazer. Bem-vinda novamente. Sempre muito bom tê-la conosco aqui para responder principalmente as dúvidas de quem está em casa, né? A gente, claro, obviamente estamos falando do aparelho auditivo Philips, tecnologia, um aparelho ultramoderno, né? Um aparelho que tem a tecnologia muito avançada e está à disposição justamente aqui em Piracicaba, em nossa região, né? Para você que nos assiste. E aí, muitas dúvidas, questionamentos, e a Carol vem para conversar com você de casa, né? Tirando todas as dúvidas. Então, você participa conosco. 991-41-1048 pelo WhatsApp. Se você quiser ligar também, 2534-1234. Carol, até para a gente começar esse bate-papo, né? Obviamente que a gente vai falar um pouco do aparelho, você trouxe também o material para a gente mostrar para quem está em casa. Mas assim, uma pergunta que eu faço para você, para a gente iniciar, é quando devemos ir ao fonoaudiólogo, à fonoaudióloga? Quando eu tenho que ir? Enquanto criança ainda? É de rotina? Há uma rotina? Que você explicasse isso para quem está em casa entender, por gentileza. Perfeito, Neto. A indicação é que todo mundo faça o exame auditivo uma vez por ano, né? Então, quando a criança ela nasce, mesmo lá na maternidade, é feito o teste da orelhinha para constatar se essa criança ela tem uma audição normal ou se ela tem, né, indicativo de uma perda auditiva. Então, e a partir daí, o indicado é que todo ano a gente faça um exame de audiometria, porque existem as perdas auditivas, que elas são decorrentes, né, do nascimento. Existem as perdas auditivas que elas são adquiridas ao longo da vida. Existem as perdas auditivas, né, decorrentes de uma infecção, de doenças, até medicação, alguns tipos de medicações podem levar a uma perda auditiva. E também aquelas que, devido, de repente, à exposição ao ruído, ao trabalho. Sim. Então, por isso que é tão importante que a gente faça, né, preventivamente esse exame anual, para que, caso seja constatado qualquer tipo de alteração auditiva, a gente consiga o quanto antes fazer essa intervenção, para que isso não evolua, e alguns casos eles são tratáveis, né, para que essa perda auditiva ela não se instale, a gente vai lá e faça o tratamento correto. Agora, né? Carol, é muito bom a gente até alertar, né, a nossa vida, a vida atual, a vida moderna, a vida principalmente a urbana, a gente está com uma série de possibilidades de agressão à nossa audição, correto, Carol? Se a gente pensar desde o barulho corriqueiro que a gente tem no dia a dia, né, em grandes avenidas, né, dentro do seu trabalho, com máquinas, né, tem tudo isso, mas também alguns objetos que desde criança estão sendo usados, né, como por exemplo, antes era a TV, o aparelho de som e hoje é o celular com o fone. E eu reparo uma coisa, eu queria que você desse uma síntese sobre isso, o que a gente percebe é que os fones estão cada vez mais entrando, né? E o fone não é um aparelho auditivo, né? Quando você me mostrou o aparelho e você me explicou, né? Você vê como é tudo muito delicado, que ele não pode ferir a sua parte interna. E o que eu vejo, a anatomia dos novos fones de ouvido, eles estão cada vez mais dentro, cada vez você tem que colocar mais para dentro. Um agora que inventaram que você prende para o lado de fora, que se fosse um brinco, e ele entra, mas ele entra muito forte. Fala um pouquinho desses riscos aí que está o tempo todo iminentes, né? Sim, hoje, né, a gente está mais exposto ao barulho, né, e a questão do home office, né, a facilidade de se adquirir um fone de ouvido acaba fazendo com que a gente passe muito tempo com esse dispositivo na nossa orelha. E isso pode vir a prejudicar a nossa audição. Então, qualquer modelo de fone de ouvido, se ele for usado, né, por um período muito longo ou numa intensidade de som muito alta, ele vai acabar levando a uma perda auditiva, vai lesionar, né, as células ciliadas que ficam lá dentro do nosso ouvido interno, que captam o som. Então, o indicado é que as pessoas elas não usem em intensidade, né, superior a 50% da potência, que seria ali para até uns 85 decibéis, menos que isso, né? E também faça pausas, não fique constantemente com esse fone de ouvido. Então, independente do modelo que se use, tem que ser feitas as pausas periódicas e também não se escutar em um volume muito alto, que isso vai prejudicar a nossa audição.
Perfeito. E aí tem a questão do Inmetro também, né? Você compra um produto que é certificado pelo Inmetro, que vem com toda essa avaliação dos fonoaudiólogos, né? Isso a gente pensando num produto que ele tem uma certificação. Se a gente for lá e comprar um produto que ele não é devidamente, né, certificado, isso com certeza vai prejudicar a gente. E esses fones de ouvido hoje, eles vêm assim, em formatos até para imitar um aparelho auditivo. Então, às vezes, a pessoa encontra na internet um amplificador de som e acha que é um aparelho auditivo e não é. O aparelho auditivo, ele tem a certificação, né, tanto do Inmetro quanto da Anatel. Ele passa por validações, por testes. Ele tem uma tecnologia ali onde a gente vai fazer um ajuste totalmente personalizado de acordo com a audição, para que ele não prejudique a audição residual. Diferentemente de um fone que a gente compra na internet, onde ele vai amplificar tudo e vai acabar prejudicando aquela audição da pessoa. Por isso é tão importante que a gente tome cuidado e tenha sempre a certeza, quando a gente compra um equipamento, que esse equipamento ele tem uma validação, que aquilo não vai fazer mal para a nossa saúde. Carol, aconteceu no domingo, até compartilhando com você, aproveitando, né, a presença da fonoaudióloga aqui, num jogo que aconteceu no domingo, o juiz, ele teve um mosquito, um inseto que entrou no ouvido dele. E ele chegou a perder até o equilíbrio e teve que ser substituído, né? Você vê o quanto realmente, a gente tem que ter uma cautela, né? Principalmente quando vai fazer a limpeza, né, do ouvido, ou seja, criança, a mãe fazendo a limpeza, ou o próprio adulto fazendo a limpeza, porque no caso desse juiz, o mosquito estava correndo no campo no jogo que aconteceu no domingo. Eu não lembro quais foram os dois times, se alguém puder falar para mim aí, por gentileza, mas eu vi a reportagem. E o juiz teve que ser substituído, foi levado ao hospital, onde recebeu, né, a atenção para a retirada do mosquito. Porque a dor foi tanta e ele perdeu, ele ficou meio zonzo, né? Quer dizer, chega a esse ponto mesmo, que você vai prejudicando a sua audição, chega ao ponto de você perder até o equilíbrio, né, Carol? Na verdade, a nossa orelha, né, tem a função também do equilíbrio. Por isso que a gente fala das doenças do labirinto, né? A gente acaba classificando tudo de uma forma errônea como labirintite, mas são as doenças ali do sistema labiríntico, né? Que podem ter diversas causas também. Mas é ali na orelha interna que isso acontece. Então, é muito comum também a pessoa tem uma perda auditiva e também tem um quadro, né, de desequilíbrio, de tontura, né? Porque está tudo ali, né? É um sistema muito complexo. Então, não sei realmente o que aconteceu, né, mas, com esse juiz, mas acredito que tem alguma coisa a ver. Sim. E, por exemplo, se a pessoa ela tem perda auditiva e tem quadro, né, de tontura, de desequilíbrio, o uso do aparelho acaba ajudando também. É uma das recomendações, né? Olha só. Estamos ao vivo, Carol conosco, fonoaudióloga, você participa. Tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? A gente vai apresentar daqui a pouquinho, né, equipamento da Philips, aparelhos auditivos, que a Carol, inclusive, está usando, né? Se eu não falo, ninguém aqui percebe, né? Eu vi ela colocando o aparelho, ela faz questão de mostrar o quanto realmente é para passar desapercebido. Aliás, a Carol vai poder falar sobre isso também, né? Que é muito importante quando você usa algo e ele passa desapercebido. Não para a pessoa que usa, mas para quem está ao redor. Isso é muito importante e é um critério também da Philips. A modernidade traz isso. Você não percebe que está usando, que é muito delicado. Agora, faz total diferença. Você falou do fone, só resgatando um pouquinho, você vê a diferença do aparelho e de um amplificador qualquer, né? O aparelho, você entra numa festa da igreja, né? Lá onde você compra o pastel, você vai pegar as bebidas, está todo mundo falando, tem banda tocando. O aparelho resguarda a sua audição. Ele tem a capacidade de entender que você está num lugar de muito som, muito barulho, ele vai diminuir a intensidade. É isso que faz o aparelho, Carol? Isso, uma das funções, né? Um dos ajustes que o aparelho faz é esse. Então, se você vai para um ambiente, né, que ele é acusticamente desafiador, que seria uma festa, o aparelho, né, por meio dos algoritmos, dos filtros, ele sabe o que é voz, o que é barulho. Então, ele sabe se comportar naquele ambiente que você se encontra, né? Se tem barulho, ele vai abafar, né? Se alguém está conversando, ele consegue destacar a voz daquele ruído de
fundo, né? Melhorando o entendimento, a compreensão de fala nesse ambiente ruidoso. Então, ele tem várias funções dentro dele para trazer um melhor entendimento, para entregar para aquele indivíduo, né? Independente de qualquer ambiente que ele frequente, porque a nossa vida ela é assim, né? A gente não é estático, a gente não está o tempo todo fazendo a mesma coisa. A gente sempre está fazendo uma coisa diferente. A gente vivencia, né, com pessoas diferentes, ambientes diferentes. E ele tem que acompanhar o nosso dia a dia, né? Por isso que ele é automático, por isso que ele tem inteligência artificial, para estar ali suprindo a nossa necessidade auditiva e também nas nossas necessidades corriqueiras, né? Dependendo do que a gente faz, da onde a gente frequenta. Perfeito. Vamos para a participação? 991411048, 2534-234. Pois não, Maria? Vamos lá, pergunta chegando aqui no nosso WhatsApp, avisar o pessoal que está assistindo pela internet, também pode fazer a pergunta, aproveita aqui a vinda da Carol, viu? Olha a Roseli, tá dando olá pessoal, boa noite. Meu filho trabalha com o fone o dia todo, vai na academia de fone o tempo todo. É perigoso para a audição dele? Roseli não falou a idade do filho, mas como ele trabalha, acredito que seja aí um jovem, né? Um jovem adulto. Roseli, é preocupante, sim, né? Ele está exposto a esse barulho, né? Esse ruído. Por muitas horas durante o dia, né? Se ele trabalha, muito provavelmente ele fique 8 horas de fone de ouvido exposto, né, ao barulho. Ele vai para a academia, mais 1 hora de exposição. Então, a gente tem que ficar alerta, pensando não só no volume, mas no tempo que ele está sendo exposto. Tem que dar pausas, né, para que o sistema auditivo ele não entre em estresse, para que as células ciliadas ali do sistema auditivo, elas não venham a sofrer ao longo do tempo. A recomendação é que ele faça, né, periodicamente o exame de audição para fazer esse acompanhamento, né? Qualquer médico otorrino, qualquer fonoaudióloga vai ter, acredito, o mesmo posicionamento sobre essa orientação quanto ao uso dos fones de ouvido. Você sabe, Carol, que aqui a gente trabalha com edição, né? Então, os meninos, eles trabalham aí com o fone. O que a gente faz? Eles trabalham um período com o fone e o outro período sem o fone, usando o som ambiente, né? Que eu acho que isso também, para a prática da atenção, também tem tudo a ver. Às vezes você está com o aparelho lá, o fone de ouvido, algo que você precisa da sua atenção, e aí acaba até não dando realmente a atenção adequada, né? Quando eles fazem isso, eles tiram um pouquinho e colocam no som ambiente para poder ouvir um barulho diferente, um ruído diferente, porque o fone de ouvido ele é muito intenso, essa intensidade muito tempo prejudica, né? Acaba prejudicando, né? Uma das funções, né, também do nosso ouvido é essa questão de participação ambiental, de noção ambiental. Isso. Né? A gente se colocar ali no meio, entender o que está acontecendo à nossa volta. Então, é importante também para a gente que tenha essa noção do que acontece no nosso ambiente, ao nosso redor. É uma das funções também da audição, que envolve atenção, né? Envolve outros fatores aí associados. Legal. Vamos para mais participação? Pois não, Mar. A pergunta do Simão, Carol, até quero que você me explique aqui, que eu não sei se eu entendi muito bem. Ele disse que ele tem 62 anos. Sim. E fala o seguinte: fiz um teste de audibilidade no YouTube. Minha TV não consigo escutar sons abaixo de 100 Hz, nem acima de 11 kHz. Seria o caso para usar um desses aparelhos da Philips? Agora, explica pra gente tudo que ele falou aqui, esses termos todos e teste no YouTube, é isso, Carol? Oi, Simão. Então, não é o indicado, né? O indicado é que você vá até um médico, até uma fono e faça um exame de audiometria. O exame de audiometria ele é o padrão ouro para ser identificado uma perda auditiva. Então, eu trouxe até uns exemplos, depois a gente vai passar, para explicar um pouquinho mais sobre o que é uma perda auditiva, o que é uma audição dentro da normalidade. E a partir do momento que a gente vê, né, que a pessoa ela possui uma perda de audição, independente do grau, é indicado que ela faça o uso do aparelho auditivo, sim. O aparelho auditivo ele vai estimular essa audição, né? Então ele vai manter, vai impedir que essa audição ela piore ao longo do tempo. Eu estava falando, né, sobre audiometria, né? A gente colocou aqui na tela
eu trouxe para vocês darem uma olhada. Sim. Esse seria um gráfico de uma audição normal. Então, a gente vê, né, uma curva vermelha e uma curva azul. Perfeito. Sempre que a gente pensar na curva vermelha, a gente está se referindo à orelha direita. Sempre o azul seria a orelha esquerda. Então, assim, a gente tem do 0 até o 120, né? Quanto mais lá em cima, melhor é a audição. Então, é esperado que dentro de uma audição normal, o indivíduo ele escute de menos 10 até 25 decibéis. Certo. É o que a gente considera uma audição normal. Perfeito. Todos os sons abaixo do nosso gráfico, quando a gente tem uma perda auditiva, são os sons que a pessoa escuta. Acima do gráfico, a pessoa não escuta. Não escuta. Esse segundo exemplo, ele já é uma perda auditiva descendente. Então, o que a gente nota? Os sons mais graves, que seriam essa região, Sim. eles estão mais preservados, eles estão melhores. Perfeito. E começa a ter essa descida, tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda. Essa pessoa, ela chega, comum que ela chegue para a gente lá na clínica falando assim para mim: Carol, eu não sou surdo, eu escuto, mas eu não entendo. Entendi. Por quê? Pelo exame que ele possui, né, ele realmente escuta essa região, que são os barulhos. Ele não recebe o som da fala. Então, Perfeito. o entendimento dele está comprometido. A pessoa fala gato, ela entende pato, porque é muito parecido. A pessoa fala 60, ela entende 70, porque esse tipo de som, o ouvido dela não está captando. Não está capturando. Agora dá para entender bem no gráfico, Carol, porque daí o gráfico, você vê, vai caindo a audição dos dois ouvidos, né? E onde fica justamente os sons mais delicados, que aí você coloca a voz, a pessoa acaba ela já não consegue tá naquela, captar. olha. Então faz sentido quando a pessoa fala, não, eu escuto, eu só não entendo. E realmente, quando a gente vai fazer o exame e a gente mostra como que está se comportando a audição dela, ela fala, realmente, eu não estou ficando doido. E nesse caso, Né? Faz ela sentido consegue. para mim. Aí, Carol, por exemplo, o barulho da moto me incomoda. Eu não sou surdo, porque o barulho da moto me incomoda. Sim. Mas no gráfico você está mostrando isso. Que realmente o barulho da moto, ele está escutando. É uma região que ele escuta. O problema é o entendimento da fala. Entendimento da fala. Né? É essa região que a gente vai corrigir. Com o aparelho auditivo, é como se a gente pegasse... Como não? É o que a gente faz. A gente pega exatamente o exame da pessoa, frequência por frequência, e vai fazendo o ajuste, colocando dentro da normalidade. Então, a gente devolve exatamente o que ela precisa para voltar a ouvir os sons que ela não recebe, voltar a entender, voltar a compreender. Né? Eu trouxe um terceiro exemplo, que seria já uma perda de audição, aqui na região de profundo, né? Severo profundo. Esse é um exemplo que aí a pessoa realmente, poucas coisas ela escuta, né? Bate a porta, ela não escuta, chama, ela não escuta, né? Esse tipo de perda auditiva é uma perda auditiva que nenhum dos sons da fala ela recebe. Não consegue. Né? Então, e mesmo esses casos, a gente vai fazer a adaptação do aparelho auditivo e vai fazer a correção. E ela vai ficar legal. Mesmo nesse caso severo, mesmo nesse caso, vai conseguir. Agora, né? Carol... Mas é importante, né, a gente frisar, não esperar chegar nesse tipo de audição, né? Quanto antes a gente coloca, melhor é o entendimento, melhor é o resultado. A gente impede que vá piorando ao longo do tempo, né? Parte do entendimento não é só o ouvido, é o cérebro. O ouvido, né, a gente vai fazer a correção. A orelha interna, ela vai transformar esse som em sinal elétrico e vai jogar lá no nosso cérebro. É lá no nosso córtex auditivo que essa mensagem ela é entendida. Então, quanto mais o tempo passa, menos informação o cérebro recebe. Né? O neurônio começa a ficar preguiçoso, o entendimento de fala começa a cair. A gente não pode deixar isso acontecer. Hoje, né, a gente fala muito, a gente bate nessa tecla sobre as doenças degenerativas e a correlação com a audição. Né? Tem mais chances de desenvolvimento de demência, Alzheimer, esquecimento, depressão. Quem não escuta? Porque o nosso cérebro todo trabalha de uma forma organizada, se conectando. Então, quando eu deixo de receber esse estímulo, outras áreas também são afetadas. Por isso que a gente sempre fala, né? Vamos fazer o exame, vamos ver como é que está. Não espera chegar numa perda auditiva desse tipo para procurar a sua ajuda, né? Perfeito. Vou para a participação. Pois não. Tem mais uma dúvida aqui chegando agora, é do Lúcio.
Ele dá boa noite, diz o seguinte: Carol, minha mãe reclama de chiado no ouvido. O que pode ser? Oi, Lúcio, boa noite, tá? Muitas pessoas que têm perda auditiva, elas reclamam de zumbido, que é um barulho constante que a pessoa sente. O zumbido, na verdade, ele acontece lá no cérebro, né? Quando a pessoa ela tem a perda auditiva, o neurônio ele passa a não ser estimulado e começa a ter esse estímulo elétrico de forma desorganizada. Então a pessoa escuta, né, esse barulho. Uns falam que parece um chiado, uma panela de pressão, uma cigarra. Outros falam que parece um apito, um rádio fora do ar, né? E deriva realmente da falta de audição, é a falta de som chegando lá no cérebro. Nesses casos, o aparelho auditivo ele vai ajudar, né? Porque a gente está reestimulando, a gente está tratando a via auditiva novamente. E o zumbido ele vai melhorar. Existem alguns zumbidos que eles podem derivar de alteração metabólica, eles podem ser derivados de algum tipo de medicação ou alimentação. Por isso que a gente sempre pede, né? Passe no médico otorrino, ele vai pedir vários exames. Se tiver perda auditiva, é o aparelho que vai ajudar. Carol, no gráfico, você apresentou 2 gráficos. Há uma progressão da pessoa. Esse é o normal, né? Isso. Pode abrir o gráfico direto para nós. E aí, você tem essa segunda situação, onde você destacou que alguns sons a pessoa já não consegue entender, como a própria fala, né? O cantar ali dos pássaros, o vento batendo nas folhas. E aí a pessoa vai se adaptando e acaba achando normal, porque ela continua ouvindo alguma coisa. A progressão desse estado para o outro gráfico, se você não colocar o aparelho, vai acontecer. Vai acontecer. Apesar que a pessoa, eu vou escutar sempre mais ou menos o resto da minha vida. Não, vai piorar, né, Carol? É bom a gente destacar isso, né? Vai piorar. A gente pensa e a gente faz a correlação com o óculos. Né? Se eu tenho 1 grau, né, de miopia e eu não coloco o óculos, no próximo ano isso vai ter piorado. A mesma coisa a audição, né? Grande parte, né, a maioria das perdas auditivas, elas são progressivas. Então, se eu não coloco o aparelho auditivo, isso vai piorar ao longo do tempo. Voltando ao nosso amigo que escreveu, Simão, né? Que ele fez uma avaliação que não é uma avaliação, né? Quer dizer, tem que estar com a presença realmente do profissional, da profissional fazendo, né? É algo para ele entender isso também, né, Carol? Que se ele está tendo uma dificuldade, que ele destacou, a minha TV tem que ficar muito alta. Quer dizer, ele está percebendo que algo está errado. É esse momento que tem que procurar a fonoaudióloga, né? É esse momento, né? Até peço desculpas, eu tinha esquecido, né, Simão, de entrar nesses detalhes. O exame de audiometria, ele é um exame que ele é validado, que ele é justamente para isso, para que a gente veja frequência por frequência, qual é o limiar. Em cada uma dessas frequências tem que estar dentro da normalidade. Não existe, por exemplo, que as pessoas falam, a minha perda auditiva é normal para a minha idade. Não existe isso. Perda auditiva é perda auditiva. Não existe o normal para a idade, existe normal e alterado. Né? Então, aqui no gráfico, a gente vê ali, a gente faz a pesquisa de 250 a 8.000 Hz. Lá na clínica, a gente tem a pesquisa de altas frequências. Eu faço pesquisa até 20.000. Né, kilohertz. Então seria isso, mas é preciso ser feito num lugar que tem essa validação, por um profissional que sabe o que está fazendo, né, por um equipamento que ele é calibrado. Esses testes que a gente faz na internet não são reais, né? Mas se a gente está com a pulguinha atrás da orelha, eu acho que é esse momento que a gente tem que ir lá e ver. Quanto antes a gente vê, mais fácil a gente conseguir resolver. Né? Se caso tem alguma alteração. Mais participações? Público participando conosco? Pois não, Mar. Está aqui agora a dúvida da Cristiane. Carol, vamos ver se você pode orientá-la. Pois não. Ela diz o seguinte: eu falo muito baixo, as pessoas sempre pedem para eu repetir as frases. Pode estar relacionado com minha audição? Oi, Cristiane. Pode e não pode, e pode às vezes também estar relacionado à audição das outras pessoas, né? Eu te indico fazer um teste, né, de audiometria, um teste auditivo para ver como está a sua audição.
óbvio. Tem pessoas que falam mais baixo, tem pessoas que falam mais alto, tem pessoas que gesticulam, né? Eu sou um exemplo desse. Então, pode ser uma particularidade sua ter um tom de voz um pouco mais suave. Pode ser também que, às vezes, né, esse interlocutor, essa pessoa que você está conversando, ela tem uma perda auditiva. Porque, às vezes, chega para a gente aquele familiar que fala assim, fulano que fala muito baixo. Ai, meu filho que sussurra. Parece que ele está falando mal o tempo todo de mim. E realmente não é, porque aquela pessoa não está escutando. Sim. Né? Aquele filho, ele está falando em tom de voz normal, mas o pai, ele se nega a aceitar que ele está com uma dificuldade. Né? Então, tem as duas faces dessa moeda. Pode ser que você tenha uma alteração? Sim. Não dá para a gente, né, falar que sim ou não. Teria que fazer uma investigação. Pode ser o seu jeito, pode ser aquela outra pessoa que, de repente, está com uma dificuldade auditiva e não está recebendo o som e acha que é você que está falando baixo. Sim. O importante é você passar e ter a oportunidade de fazer um teste de audiometria, que é melhor, obviamente, né? Nosso amigo Simão e a todos que nos assistem. Passar com a profissional, com equipamento calibrado, equipamento de qualidade, né? Tudo isso vai realmente aí dar o resultado para o senhor saber se de fato precisa ou não, se ter dificuldade ou não. Mais participações. Pois não, Maria. Mais participações aqui. A Cleide está assistindo o programa. Cleide. Você vê que bacana, né, Carol? Às vezes você responde a dúvida de uma pessoa e pode ter outras pessoas que estão com o mesmo problema. Ela está agradecendo aqui. Boa noite, Carol. Meu marido tem esse zumbido, né, no ouvido. Sim. Obrigada, você já respondeu minha pergunta. Então, é bom verificar, né, Carol? É bom que a gente vá atrás, que faça essa investigação. Essa queixa do zumbido é uma queixa muito comum. Ô, Carol, e uma né? coisa que você falou que eu não sabia, as pessoas acham que esse problema é uma inflamação aqui. O probleminha que eu tenho aqui. E não é, é o cérebro dizendo, cadê a minha escuta? Cadê as palavras? Cadê o barulho? Cadê... Ele falando, o apito é um alarme, então, né? Sim. O zumbido é um alarme. O zumbido, ele sempre é consequência de alguma outra doença, né? Então, ele é derivado de algo além, de algo mais. Geralmente, ele está ali associado à perda auditiva. Corrigindo a perda auditiva, a gente vai melhorar esse zumbido. Maravilha. Muito bom. Olha, Carol, tem uma última pergunta aqui, Neto. Eu não estou conseguindo, acho que no computador aqui ele está demorando para carregar, mas o Lucas pode abrir só para a Carol ver o rostinho aqui do Pedro. Mandou um áudio? Mandou um áudio. Carregante. Deixa eu ver se ela consegue ouvir aqui do meu celular. Coloca a tela dele para eu chegar mais perto ali, Lu. Pois não. Boa noite, Carol. Olá, eu sou o Pedro. Eu tive um traumatismo craniano e do ouvido direito, segundo os médicos, eu fiz a audiometria, eu perdi 70% da audição. O que eu devo fazer? Olha só, 70% de audição, né? Que teve em casa. Uma situação por conta do acidente, né, Carol? O Pedro, então, ele relata que ele teve um traumatismo craniano e acabou perdendo 70% da audição da orelha direita, segundo os médicos, né? Nesse caso, a gente pode sim adaptar um aparelho auditivo para estimular e corrigir a audição, né? Quando a gente tem perda auditiva unilateral, que seria de um lado só, a pessoa ela perde totalmente a referência daquele lado. Todos os sons daquele lado ela não escuta. Então, ela perde também essa noção espacial, porque ela está escutando de um lado só. Se o som acontece aqui, ela está escutando lá. E aí todo o meu sentido vai para lá. E ela fica perdida. Fica perdida. Né? Então é importante, até às vezes a gente vai atravessar uma rua, a gente tem que saber de onde o carro está vindo. Né? Então a gente às vezes negligencia a perda auditiva que é de um lado só. Então, é importante para o nosso cérebro entender de onde está vindo aquele som, ser estimulado. Mesmo em casos, né, como o do Pedro, a gente consegue sim fazer uma adaptação de aparelho auditivo. Olha só. Então, todo o nosso procedimento ele é individualizado. A gente vai ver a pessoa como um ser humano único mesmo. O aparelho ele é adaptado para aquela pessoa, para aquela audição. Então, a gente vai fazer todo o processo. É importante falar, né, que a pessoa ela vai poder experimentar. Então, a gente deixa que a pessoa vá para casa com o aparelho auditivo para ficar ali uns dias vivenciando. Né? Então, é uma experiência. Ela vai para casa e vai ver no dia a dia dela o que está modificando, se está legal.
né? E aí, sim, se ela gostar, ela vai fazer a aquisição. Esse processo que a gente faz, essa oportunidade de experimentar o aparelho, ele é totalmente sem custo, né? Mesmo o nosso exame de audiometria, a gente também faz ele de uma forma sem custo. Quer dizer, o exame para ver a audiometria, para ver a audição, não tem custo também, é isso, né? Não, é só agendar Ótimo. lá na clínica que Perfeito. a gente vai passar todas as informações. Então, se for um caso, né, que precisa de um tratamento médico, a gente vai fazer um encaminhamento para um médico otorrino, né? Se for um caso de perda auditiva, que seria a indicação de um aparelho auditivo, a pessoa ela vai poder experimentar o aparelho auditivo também. Então, é uma oportunidade para que a gente faça esse exame, saiba como é que está a nossa audição e tire as pulguinhas que ficam atrás da nossa orelha quanto a isso, né? Será que eu estou escutando mesmo? Será que é uma falta de atenção? Será que é auditivo? Então, vale a pena eu convido, né, vale a pena vocês agendarem para fazer o exame, para fazer a experiência. Eu conheço uma pessoa que assiste a televisão num volume muito alto. Eu falo, ela não entende, eu tenho que repetir diversas vezes. Eu estou ali com a minha família num domingo, no almoço. Eu falo, meu pai não entende, meu avô não entende. Eu ligo na casa da minha mãe, chama, ela não atende. É um sinal vermelho de alerta, né? Agenda, vamos fazer o exame, vamos ver como é que tá. Ó, Carol, você deu um exemplo da TV e o Luciano acabou de escrever aqui. Ele mora em Jandira, está assistindo a gente pela internet. Ele falou assistindo a TV 100% no volume. Olha só. Isso é um indicador, né, Carol? O que você quer que eu fale para você, né, Luciano? Eu acho que você, né, já respondeu para a gente. Não é normal, não é comum a gente precisar colocar o volume da televisão em 100%. A gente até culpa a TV, né? Essa TV, o som é horrível, não tá abafado, não está prestando, o som está abafado. Né? Às vezes o problema não é a televisão, né? É um indicativo, é para a gente ficar alerta. Isso não é comum, não é para acontecer que você tenha que colocar o volume da televisão em 100% para poder ouvir. Alguma coisa na sua orelha não está legal. Vamos agendar, vamos fazer um exame, vamos ver o que está acontecendo. Muito bom. Gente, para você agendar então e conversar com a Carol, Philips Aparelhos Auditivos, fica aqui em Piracicaba, na Samuel Neves, 1800, tá bom? Um espaço muito legal, muito aconchegante. Convido a senhora a conhecer, porque a clínica ela é preparada. A clínica ela é preparada com equipamento ultramoderno para fazer o teste de audiometria. E, obviamente, você vai ter a oportunidade de conhecer o aparelho da Philips e, como a Carol falou, ter a oportunidade de usar o aparelho, tá bom? Então, para agendar o teste de audiometria e conversar com a Carol, conhecer a Carol de pertinho, 3377-6941, você vai falar com a secretária e vai agendar, tá bom? Você fala, olha, eu vi lá no programa, vi na TV, eu quero fazer o teste de audiometria, eu quero conversar com a Carol, eu quero conhecer o aparelho, eu quero experimentar o aparelho. A oportunidade é essa. Você está nesse momento assistindo, né, a esse recado, está acompanhando esse recado e bateu, é agora, é a oportunidade que você tem. Além de tudo isso, como a Carol falou no começo, é sempre muito bom você consultar uma fonoaudióloga para, além de ver se está tudo ok, porque a vida moderna é terrível, né? São várias agressões que a gente tem o tempo todo, então é sempre muito bom para ver se está tudo ok. Às vezes, uma pequena mudança de hábito, como a Carol falou, tira o fone, fica um tempo sem fone, isso já vai melhorar bastante a sua audição, não tem necessidade de você agora, né, fazer o uso do aparelho, mas se houver, você vai ter o melhor equipamento para você ver a diferença e voltar a ouvir bem, não ouvir barulhos, ouvir bem, compreender bem. Carol, muito obrigado pela sua participação, bastante gente participando, sempre muito bom tê-la conosco aqui para esclarecer essas dúvidas, né? Desde dúvidas que a internet nos oferece, coisas, né, de todo tipo, está aqui para esclarecer, até mais específico, que é o caso desse telespectador, né, que sofreu um acidente. Que bom, né? Uma notícia boa para ele também, né? Sim, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando com você, Neto, conversando com as pessoas aí de casa. Eu acho importante a gente esclarecer, a gente trazer, né, para a população o quanto é simples, o quanto é indolor fazer esse teste auditivo, né, e o quanto é acessível. Às vezes a gente, nossa, onde eu vou fazer? E a gente está aqui para isso, né? Não deixa de agendar, é uma oportunidade e vai ser um prazer receber vocês lá na nossa clínica. Então, para a gente destacar, está aqui o telefone lá da Clínica Philips,
e a Carol vai estar lá, tá bom? 3377, aliás, isso aqui é de Andira, ó, 019, tá bom? 019 3377 6941, Philips Aparelhos Auditivos. Carol, obrigado, viu? Eu que agradeço, até a próxima. Até a próxima. Valeu!